falar sobre a aplicação das galáxias H2 à cosmologia. O que a gente quer medir em cosmologia, né? Então, até a década de 80, a gente queria basicamente medir duas coisas, né? A parâmetro de desaceleração e a constante de Hubble. Atualmente, a gente tem uma série de outros parâmetros devido a componente de energia escura e utilizamos tradicionalmente dois meios de então amostrar as propriedades do universo com observações. Um desses meios é fazer um censo da matéria gravitante do universo, ou de toda a densidade de energia do universo, fazendo esse censo através, por exemplo, dos movimentos das galáxias, através de lentes gravitacionais fracas ou fortes, através de gás em aglomerados, através do efeito Salyev's-Zeldovich, por exemplo, em aglomerados. Então, contabilizar toda a energia que existe dentro do universo. Outra maneira de fazer isso é você medir, então, o efeito isso sobre o volume do universo. Você, então, precisa saber quanto pesam as coisas e onde estão as coisas. Então, você precisa determinar meios que permitam estimar as distâncias aos objetos extragalácticos, para você, então, fazer um mapeamento da geometria do universo. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente pode medir as distâncias através de métodos do que a gente descobre, e esses métodos geralmente são métodos que a gente chama do Extragalactic Distance Ladder, que vai desde escalas de universo próximo, por exemplo, métodos que independam do redshift, para medir distância, por exemplo, as cefeidas, a relação Favor-Jackson, a relação Tully-Fisher, as próprias supernovas tipo 1A e BAO, são métodos que usam, então, correlações empíricas encontradas entre um observável e um outro parâmetro que é dependente do tempo, uma propriedade física intrínseca do objeto que depende da sua distância. Aí você tem esse método, que a distância é determinada por esses métodos empíricos que independem do redshift, e você compara então com o que seu modelo cosmológico, que depende do redshift e de todos os outros parâmetros cosmológicos, prevêem para a distância de luminosidade para aquele dado redshift do objeto observado. Então, você tem então essas réguas padrão, tipo BAO, e tem as chamadas velas padrão, uma supernova. Okay? Então, essas relações são relações encontradas empiricamente entre esses astros e que relacionam então esses observáveis que não dependem do redshift, ou não dependem da distância. Então eu vou falar muito sobre essas correlações, tá? Essas correlações empíricas. Esse aqui não é um seminário de cosmologia em si, é um dos métodos para aplicar a essa determinação de distâncias cosmológicas, mas então tem muitas dessas correlações empíricas que eu estou falando. Correlação em astronomia é uma coisa muito perigosa, tá? E eu vou dar alguns exemplos. Esse aqui é uma correlação, por exemplo, entre duas quantidades. Você pode ver, alguém já deve ter visto esse gráfico em algum lugar, e você pode imaginar, quem não viu ainda, pode imaginar o que esses gráficos estão relacionando. Então o Brasil está aqui embaixo, a Suíça está lá em cima. Então você imagina que tem realmente, vocês acham que tem uma correlação aqui? Acham que tem uma correlação, né? Então, na verdade, esse gráfico está mostrando uma relação entre o consumo de chocolate com o número de prêmios Nobel do país por per capita naquele país. Então você vê que nem todas as correlações têm um fundo físico ou uma origem realmente significativa, tá? Então a gente precisa tomar algum cuidado. Eu vou falar então sobre uma correlação, que é para as galáxias H2, que é uma correlação entre a luminosidade de uma linha de emissão, geralmente a linha da série de Balmer, e a largura da linha de emissão
geralmente da mesma linha de emissão. Então, para essas galáxias chamadas galáxias H2, são galáxias de formação estelar intensa, então são galáxias anãs, tem um contínuo, esse é um espectro no óptico de uma galáxia H2, esse é outro exemplo. Então você tem um contínuo azul plano, fraco, quase como uma região H2 gigante, e as linhas de emissão que são derivadas da ionização do meio interestelar. Então, a série de Balmer aqui, você tem H-alfa, você tem H-beta, H-gama e toda a série de Balmer. Eu sei que está todo mundo de várias áreas aqui, então estou dando algum detalhe. Então, essas linhas de emissão vêm do gás. Linha de emissão em galáxias vem do gás. Okay? Então, esse é o gás. É a correlação que eu estou me referindo. É uma relação entre a luminosidade dessa linha de emissão, dessa aqui, com a largura da sua linha. A largura da linha independe da distância, mas a luminosidade depende da distância através da relação do inverso do quadrado da distância com o fluxo. Okay? A gente vai ver mais detalhes. Mas então esse é o tipo de objeto com linhas de emissão intensas que eu estou me referindo e que podem ser observadas até alto redshift, por serem starbursts muito luminosos. Aqui, em termos do que elas parecem, não são galáxias regulares da sequência de Hubble, como elípticas e espirais, elas são galáxias anãs, irregulares, e que têm um burst de formação estelar bastante intenso, que cobre basicamente toda a extensão da galáxia. Então, galáxias anãs com muita formação estelar. Essas regiões muito luminosas é associada com a presença de estrelas muito massivas que são capazes de ionizar o meio interestelar, produzindo aquele espectro óptico que você observa. São galáxias pequenas, luminosas e com muita formação estelar. Inicialmente, essas galáxias H2, também chamadas de Blue Compact Galaxies, galáxias compactas azuis, elas eram conhecidas por serem compactas. Não vou entrar em detalhe porque tem um nome e outro, mas está associado com o critério de seleção. Depois que você tem melhores observações de maior resolução espacial, a gente vê que galáxias que inicialmente imaginavam ser muito compactas, aqui é um exemplo de uma galáxia Macaria 36, conhecida anteriormente como sendo uma galáxia muito compacta, muito jovem. Uma das galáxias mais jovens do universo local e muito compacta. Então a gente tinha imagem no óptico. Essa aqui é uma imagem, na verdade, de uma banda estreita de H-beta, uma imagem com a linha de emissão. Aqui é só o contínuo, sem a linha de emissão, e aqui é só a distribuição do gás, né? Através da emissão da linha de H-beta. Então você vê que a distribuição da nebulosa do gás já é um pouco mais fragmentada, mais irregular, devido à estrutura do meio interestelar ionizado. Essa galáxia é muito compacta. Se a gente olha no infravermelho, você já vê que aquele negócio que é um bolão acaba vindo um pouquinho mais de detalhes, você vê que ela não é realmente uma coisa única, mas ela começa a apresentar algumas estruturas. Se você vai com o Gemini no infravermelho, na banda K, a 2 microns, você vê que aquelas estruturas ainda mais fragmentadas, elas são ainda mais separadas, resolvidas em superaglomerados estelares. Okay? E então aquilo que seria uma única fonte de ionização, na verdade ele é um conjunto de superaglomerados estelares jovens ionizando a região toda. Então elas não são tão compactas assim, são muito... Quando você olha melhor, tudo é mais estruturado, mais fragmentado, né? Então, se você olhar em mais detalhe, vários estudos mostram que você tem uma certa multiplicidade de aglomerados. Aqui, se você coloca o espectro do Sloan, ele vai pegar todos esses aglomerados como uma única fonte de emissão. A relação que eu estou me referindo, então, é a luminosidade de uma linha de emissão, H-beta, por exemplo, com a largura da linha. Então, esse aqui, a largura da linha é observável. Você vai lá no espectro, mede a largura da linha. Ela não depende da distância, ela é média. Tá? Agora, a luminosidade, você mede através do fluxo, mas você utiliza a distância da galáxia para você saber qual que é a luminosidade intrínseca dela. Essa relação tem duas implicações principais. A primeira é que se você tem um observável que não depende da distância e o outro em relação a um que depende da distância, isso é um indicador de distância. Você mede o sigma, mede o fluxo, através da relação que você já conhece, você sabe a distância. Que nem a relação
o período luminosidade para as estrelas cefeidas. Você vai lá, mede a periodicidade da estrela cefeida e você sabe qual que é a luminosidade dela. Sabendo a luminosidade dela, você sabe o fluxo que você observou na sua observação, pelo inverso quadrado da distância, você sabe a distância. Então, as relações entre observáveis que independem da distância com uma propriedade física que depende da distância são indicadores de distância. Esses indicadores de distância, então, podem ser chamados de como, não exatamente uma vela padrão, mas são correlações padrões que podem ser utilizadas para determinar distâncias cosmológicas e aí fazer a mesma coisa que você faz com a supernova. Tem outra implicação que eu acho importante, é que essa relação, ela em relação às linhas do gás e não das estrelas. No caso da relação Tully-Fisher para as galáxias espirais e da relação Faber-Jackson para galáxias elípticas, que são relações entre a luminosidade que está associada à massa e a cinemática que está associada aos movimentos internos da galáxia. As elípticas são suportados, os movimentos internos são suportados pela anisotropia do campo de velocidades, então por pressão do campo, do campo gravitacional. Então, esse sigma para as galáxias elípticas é diretamente relacionado ao campo gravitacional, o movimento das estrelas. A mesma coisa para as galáxias espirais. A velocidade máxima de rotação se relaciona com a luminosidade, porque as galáxias espirais estão suportadas pela rotação devido ao campo gravitacional das galáxias. Aqui, o problema é que o sigma que a gente mede, ele é o sigma do gás, não das estrelas. Então a gente não tem certeza qual a origem desse sigma. Se ele está associado ao campo do campo gravitacional, ou se ele sofre muitos efeitos de evolução estelar massiva, por exemplo, ventos estelares, explosão supernova no meio interestelar, está chacoalhando todo o gás lá. Então o que é que realmente está largando a linha? Então essa origem dos movimentos supersônicos, a gente, produto de estudo também, a gente quer saber qual que é, porque ela provoca essa relação, existe essa correlação, muito parecida com o que a gente espera para sistemas autogravitantes, né? Como as galáxias elípticas. Então, duas coisas, indicador de distância, e também permite que a gente descubra qual que é a origem dos movimentos internos. Ou seja, se eu quero usar como indicador de distância para competir com supernova, eu tenho que saber também um pouco sobre a origem desse, né? Porque eu posso aprimorar sabendo qual é a origem dos movimentos internos. Então, distâncias independentes do redshift. Você tem as supernovas, que é uma vela padrão, você é o pico da luminosidade, mas o segundo parâmetro, que é o decaimento da curva de Lewis, te dá que a supernova ela tem uma luminosidade básica típica de menos 19,5 na banda B e tal. Então, se você mede o fluxo, você já sabe diretamente a distância. Foi daí que saiu o fato de que o universo era maior do que a gente imaginava que era, através da supernova. Então, a relação período-luminosidade, uma relação Tully-Fisher e a relação Faber-Jackson para as galáxias elípticas, como eu havia comentado. E as galáxias H2, então, possuem essa relação similar às outras relações de galáxias, particularmente associando a cinemática à luminosidade, que pode estar também relacionado com a massa. Então, você tem os observáveis aqui em vermelho, você mede isso. Então, na relação que você ajustou, você mediu a luminosidade e você sabe então o fluxo que você mediu e te dá a distância. Então esse μ que é a distância. Então, a distância logarítmica. E você compara essa distância de luminosidade observada, derivada da calibração que você tem, com o seu modelo cosmológico, comparando o chamado distância de módulo de distância de Hubble, diagrama de Hubble. Você comparar o módulo de distância em relação ao redshift para diferentes modelos cosmológicos. Então, seu modelo cosmológico vai te dar uma distância de luminosidade que depende dos parâmetros cosmológicos em primeira ordem, a lei de Hubble. Então, para baixos redshift, essa relação, e para as galáxias H2, essa relação em baixo redshift permite que você determine a constante de Hubble, por exemplo. Quanto melhor a calibração, melhor vai ser a sua incerteza na determinação de distância e melhor vai ser a sua determinação da constante de Hubble.
Atualmente, a nossa relação de L e sigma está da ordem de 2 a 3 vezes pior que a supernova. Okay? Então, historicamente, essas relações, elas, para as galáxias, para as regiões H2 gigantes, começou lá na década de 70, lá com o Sandy Gentano, que mediu tamanho em relação à luminosidade para as regiões H2 gigantes. Então, na década de 70 toda, tinha uma moda que era buscar justamente o que a gente chama manifold of the properties of galaxies, quer dizer, qual que é o manifold de parâmetros, a mistura de parâmetros físicos que identificam uma classe de galáxias. Era tipo uma busca de uma função de massa inicial para as galáxias, né? Que quais são os parâmetros que determinam uma classe de galáxias. Então buscavam-se muito essa relação, então essas relações todas apareceram muito na década de 70. Tá? Então aqui para regiões H2 gigantes, aqui você tem a relação de Faber-Jackson, que é a relação entre a luminosidade e a dispersão de velocidade para as galáxias elípticas, essa é a relação paper original, obviamente isso aí avançou muito. E então significa que você também mede a dispersão de velocidade das galáxias elípticas, através da relação calibrada vai te dar uma luminosidade, você mede o fluxo, você sabe a distância. Tá? Já desde essa época já se fazia isso, sabendo que você consegue fazer isso para as galáxias espirais e elípticas a alguns megaparsecs, algumas centenas de megaparsecs, okay, de distância. Naquela época. Tudo Fisher para as galáxias espirais, relação entre a luminosidade e a velocidade máxima de rotação das galáxias espirais. E esse cidadão aqui, ele já há muito tempo mostrou uma relação entre o tamanho de regiões H2 gigantes com a dispersão de velocidades das regiões H2 gigantes, já na década de 70. Em 80, no começo de 80, Roberto Televich, que foi meu supervisor, e esse cidadão aqui, sentado aqui na plateia, ele também produziram a relação entre a luminosidade e L sigma pela primeira vez. Então esse aqui em 1981 foi a primeira vez que as galáxias H2, aqui algumas galáxias H2, foi incluída nessas relações paramétricas entre luminosidade e dispersão de velocidades. Então desde aqui começou a questão toda. Então já em 80, na década de 80, essas relações foram utilizadas como indicador de distância para as regiões H2 gigantes, né? Aqui está o tamanho físico em relação à dispersão de velocidade, aqui a luminosidade em relação à dispersão de velocidade da linha de emissão dessa pequena amostra de regiões H2 gigantes. No ano seguinte, já tinha essa aplicação mesmo para algumas galáxias H2. Então, você utilizar as galáxias H2 estão aqui em quadradinho, luminosidade em função de uma associação da dispersão de velocidades com a abundância, mas basicamente a relação com a dispersão de velocidade, e usando as regiões H2 gigantes do universo local como anchor dessa correlação, já que as regiões H2 gigantes, elas podem ter estrelas cefeidas, e através das estrelas cefeidas você tem o método independente de determinação de distância, que é o método mais primário da determinação de distância em relação à relação de L sigma. Então você usa as relações mais primárias para calibrar as relações mais secundárias, ok? Então as regiões H2 gigantes, através das determinações que tem determinação de distância pelas cefeidas, servem como um amparo das relações pragas da galáxia H2, que permite que você observe objetos mais e mais distantes, ou seja, aplicar essa relação para objetos mais e mais distantes. Já há algum tempo a gente já notava também que existia uma possível presença de um segundo parâmetro nessa relação L sigma associado ao tamanho das regiões, meio que esperado se você pensa na massa do virial. A massa do virial é proporcional ao sigma ao quadrado vezes o raio. Então se você tem uma relação entre massa e sigma, alguma potência, talvez o raio também esteja associado, que é o raio onde a massa influencia nos movimentos. Okay? Então, se a origem do sigma é gravitante, então você espera que teve alguma coisa associada, talvez com o raio também. E aqui você tem a relação para as galáxias elípticas aqui em cima, e aqui uma pequena amostra de galáxia H2, mostrando
que você tem mesmo tipo de relação de galáxias mais massivas para as galáxias menos massivas. Então as relações de L sigma para as galáxias elípticas, muito parecida com as galáxias H2, muito parecida com as galáxias elípticas, fazendo a gente supor, que em primeira aproximação, aceitar que os movimentos internos do gás, o que a gente está medindo largura, basicamente deve estar associado ao campo gravitacional das galáxias H2. Enfim, então, também depois de um tempo, já buscou-se então saber qual que é a origem dos movimentos internos. Nesse trabalho aqui, uma coisa que nós fizemos é buscar medir não só o espectro integrado da galáxia todo, mas começar a resolver a emissão desses aglomerados, ou dessas knots, né, de aglomerados estelares, para ver se essa relação ela vem do sistema como um todo, ou ela vem do nó principal, ou ela vem de todos os nós, né? E a gente mostrou, então, que, na verdade, essa aqui é a mesma relação, separada na galáxia toda e nos vários nós. Então a gente mostrou que essa relação que serve para a galáxia toda, ela é dominada pelo nó principal. Ou seja, aquela região central principal que acumula mais os aglomerados, ela domina os movimentos internos, que pode ser pelo fato de que esse nó deve estar sentado no posto potencial, no centro do posto potencial. Então, já havia-se então explorado as galáxias H2 como indicador de distância desde a década de 80, e mais na década de 2000 já começou-se então mostrar que elas podem ser usadas como amostradores de parâmetros cosmológicos, né? Por exemplo, nesse gráfico você tem basicamente o diagrama de Hubble em função do redshift, e você bota seus modelos aí que você queira, e você mede, você coloca as observações dadas pelas galáxias H2. Aqui já mostrava que ainda falta muito para a gente aprimorar, mas já se mostravam então que o aprimoramento pode estar associado à presença de segundo parâmetros na relação. O que pode fazer que essa relação seja mais estreita, para que a determinação de distância dessas galáxias seja mais precisa. Um efeito que já se notava é que as galáxias, elas que tinham larguras equivalentes maiores, elas estavam mais sentadas aqui numa região superior em luminosidade do que as galáxias que tenham uma largura equivalente da linha menor. A largura equivalente de uma linha de emissão é a intensidade da linha de emissão sobre o contínuo, ou seja, basicamente como intensa que é essa linha de emissão. Essa linha de emissão vai ser quanto mais intensa, quanto mais jovem o aglomerado estelar é. Porque quando o aglomerado estelar é mais jovem, as estrelas massivas ionizantes estão todas lá ainda, então você tem um número de fótons ionizantes maior, produzindo maior ionização dos átomos e, consequentemente, maior intensidade das linhas. Okay? Então, quando o burst de formação estelar vai ficando mais velho e mais velho, as estrelas mais massivas vão morrendo, então o número de fótons ionizantes cai ao longo da idade e, consequentemente, a largura equivalente cai ao longo da idade. Então, a largura equivalente é um indicador da idade do starburst. Okay? Então, isso estava mostrando que, provavelmente, essa relação sofre de alguma coisa associada com a evolução do starburst. Precisamos saber para melhorar a correlação. Eu olhei em mais detalhes, quando eu falo os estudantes do OM, né? Em mais detalhes, a cinemática interna de galáxias, e a gente mostrou que, por exemplo, mapeando a cinemática toda de uma galáxia com Integral Field Unit, mostramos que a dispersão de velocidade ela tem uma certa estrutura, o campo de velocidade tem uma certa estrutura, a dispersão de velocidade tem uma certa estrutura, mas o sigma que vai na relação L-sigma é aquele sigma integrado. E a gente mostrou que o sigma integrado, ele na verdade, ele está vindo da região, está sendo dominado pela região central do starburst. Ou seja,
Aquele sigma é um sigma de baixa dispersão que está espalhado pela região de formação estelar toda. É um sigma, é um movimento turbulento, homogêneo, distribuído na região toda. Localmente existem dispersões maiores do que aquela que a gente mede no espectro integrado, e essas dispersões estão associadas com intensidades mais baixas, provavelmente que aparecem, na verdade, no espectro integrado, nas asas do espectro integrado, como figuras assim de baixa intensidade. Então, em baixa intensidade, as larguras das linhas são mais largas, provavelmente associadas com shells de eventos estelares, explosão de supernova, alguma coisa. No espectro integrado, ele aparece nas asas, mas não é esse que vai na relação L-sigma. O que vai na relação L-sigma basicamente o pico da linha, como mostra essa figura aqui. Então você tem um espectro integrado daquela figura que eu mostrei anteriormente, e a região central é que domina a cinemática integrada. Esse é o espectro de um outro instrumento, o Faros. O Faros é apenas uma fibra de 3 segundos de arco, que foi só no meio ali da região. Então, se eu medir só no meio da região, me deu um valor que é igual se eu medisse toda a região. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom porque significa que esse sigma eu posso medir galáxia que esteja mais próxima ou mais longe e pegar ela integrada. Galáxia integrada bem longe, você só vai pegar ela integrada mesmo. E esse é o sigma realmente que interessa para colocar na relação ali sigma para as galáxias servirem como indicadores de distância. Então, mais recentemente nós tínhamos uma amostra grande, como a gente sabia que a coisa vem lá do centro, pegamos o Faros com o telescópio que nós tínhamos alugado aí do Wesley e fomos lá umas 20 vezes. Muito caro esse paper, porque fomos lá umas 20 vezes com o estudante, pegamos mais de 100 galáxias, cada galáxia 2 horas de observação. Faz a conta aí, né? Quanto custou para nós aí esse paper aí. Mas então, no final das contas, um estudo estatístico difícil, porque largura de linha exige resolução espectral grande, não é fácil, tem que ter espectrógrafo de alta resolução espectral, e é o caso na verdade, do Faros, que foi feito mais para estrela que galáxia. Como a minha galáxia era compactazinha, dava para usar nesse instrumento. E aí a gente mediu largura de linha para vários bichos, e nós tínhamos, obviamente, a luminosidade, tem a morfologia de todas as galáxias, comparamos os perfis de linhas com a morfologia. A gente analisou que existiam perfis irregulares associados a morfologias irregulares, perfis com componentes associados com bicho com rotação. Então, essa análise permitiu a gente ver que, na verdade, é melhor você usar o sigma para objetos que não tenham essa cinemática distinta de turbulenta aleatória, porque se ela tiver entre movimentos ordenados, aí essa coisa não teria que se usar outras relações, né? E nós comprovamos aqui então também que a largura equivalente parece que é um efeito sobre a relação L-sigma, no sentido de que as galáxias com maiores largura equivalentes sentam aqui, e as de menores largura equivalente aparecem chovendo para baixo da relação. Então, por isso que a gente se pergunta se é uma correlação de verdade, ou isso é basicamente uma relação de envelope superior de idade zero que vai baixando. Mesmo não sabendo a origem dos movimentos supersônicos, mas também, de qualquer forma, a gente pode parametrizar. Se parametrizar e funciona, a gente pode usar, mesmo sem saber de onde vem. Então a gente mostrou que se a gente introduzir a largura equivalente como um parâmetro adicional à relação L-sigma, então aqui tem a relação L-sigma com um ajuste que te dá um RMS. Se você introduzir um parâmetro associado à idade do burst como largura equivalente, você abaixou um pouquinho o RMS. Esse RMS aqui, como eu disse, é umas 3 vezes pior que a supernova, ok? Na determinação das distâncias. Mas, supostamente, ainda acreditamos que talvez a idade do burst tenha que ser levada em conta nessas nossas relações. Um problema adicional é que a idade do burst, como eu disse, é associada à largura equivalente à idade do burst, mas não é totalmente verdade, porque numa galáxia você não tem um único aglomerado de galáxia estelar.
um aglomerado estelar de estrelas massivas. Então, aquilo que estava falando servia para um aglomerado estelar que nasceu com certa idade e foi evoluindo. Na galáxia, você tem a galáxia, você tem esse aglomerado estelar que nasceu agora, mas você tem a galáxia que está embaixo, que estava lá antes, que também contribui para o contínuo que você mede no seu espectro integrado. Tá? Então, na verdade, o que você observa não é uma largura equivalente do aglomerado jovem único. É uma largura que é uma intensidade de linha que está pesada não só pelo evento de formação estelar, pelas estrelas que estão produzindo contínuo e nasceram agora, mas também tem as estrelas que foram criadas em eventos de formação estelar. Então a largura equivalente é, na verdade, não pesada pelas estrelas do evento atual, mas é pesada por toda a história de formação estelar da galáxia. Então, se a gente quer corrigir aquela relação L-sigma pela idade do burst, essa largura equivalente aqui tem que ser corrigida por essa contribuição das estrelas que tinham sido formadas antes do evento atual de formação estelar. Foi isso que nós fizemos no trabalho recente. Eu e o senhor que está sentado aqui. Justamente com essa intenção. A gente queria avaliar qual que é a contribuição, por exemplo, contínua da história de formação estelar passada das galáxias sobre a medida da largura equivalente, que pode talvez aprimorar nossa estimativa da largura equivalente que entra no L-sigma. Okay? Galáxias H2 eram selecionadas amostras de 100, 200 galáxias, por critérios que eu não vou entrar em detalhes, mas depois veio Sloan. Sloan botou tudo junto, né? Então todas as galáxias viraram galáxias passivas e galáxias com formação estelar. Então tudo que a gente sabia em detalhes de galáxias, de estudos prototípicos de galáxias, acabam voltando tudo para o mesmo saco. Então dentro do mesmo saco a gente tem que agora extrair o que seriam as galáxias H2 com os observáveis que a gente tem do Sloan. Como no Sloan nós temos o espectro óptico, um desses observáveis que podem classificar as galáxias que nós estamos querendo, que são galáxias anãs, com baixa massa, baixa metalicidade, formação estelar intensa. Formação estelar intensa a gente está considerando que seja, por exemplo, regiões de formação estelar com alta excitação. Então esse gráfico chamado BPT, tá? É muito conhecido para distinguir galáxias que são de formação estelar ou galáxias que têm uma componente adicional, por exemplo, para explicar a excitação simultânea de linhas, a presença simultânea de linhas intensas de alta excitação e de baixa ionização. Quando você tem uma única fonte de ionização, ou o bicho é quente ou o bicho é frio. Se o bicho é quente, ele vai para alta excitação. Ou vai para alta excitação, vai estar linhas de baixa ionização, não vão ser muito intensas. Se o bicho é frio, ele vai ter muito pouca linhas intensas de íons com alta excitação, mas as linhas de baixa ionização vão ser mais brilhantes. Então as duas coisas não acontecem. Ou é quente ou é frio. Então, por isso que essa sequência aqui é uma sequência de galáxias com formação estelar. Tá? Ou você tem sequências de formação estelar baixa, aqui, coisas de baixa ionização, ou você tem coisas de alta ionização aqui em cima. E as galáxias H2 são galáxias de alta excitação e baixas massas e baixa abundâncias químicas. Então, outros estudos mostram que, por exemplo, no diagrama BPT, as galáxias de baixa metalicidade, elas realmente sentam aqui nessa região superior esquerda, tá? Que é uma propriedade que a gente já sabia das galáxias H2 selecionadas pelos métodos mais tradicionais. E a baixa metalicidade está associada a galáxias de baixa massa através da relação massa-metalicidade para as galáxias de formação estelar. Você tem a massa aqui nesse gráfico e a abundância aqui. Então a abundância solar é por aqui e você tem então galáxias com formação estelar
que mais massivas são têm abundâncias maiores, menos massivas têm abundâncias menores. Tipicamente as galáxias H2 estão nessa faixa aqui de baixa massa, baixa metalicidade. Então, descobrimos um jeito de arrancar as galáxias H2 do Sloan e estudá-las separadamente. Então, para isso, dessa amostra, a gente colecionou dados do ultravioleta, dados do óptico, dados do infravermelho próximo e infravermelho médio. Okay? E com isso, nós assumimos uma história de formação estelar, que eu sempre gosto, mas eu não vou discutir muito o que é uma história que essas galáxias têm que ter as estrelas jovens, tem que ter uma população de idade intermediária e tem que ter uma população velha, porque eu sempre falo que todas as galáxias têm uma população velha. Okay? Então elas têm que ter pelo menos essas três populações. Então esse é o histórico de formação estelar que eu escolhi para esse trabalho, e por isso que esse trabalho, não pensei que tinha o nome, é chamado Tale of Three Births. Então, o que a gente faz? Então, a gente tem esse pacote que chama SIGAL, e ele faz o que chama de SD, Fitting and Modeling and Fitting, quer dizer, Spectral Energy Distribution. Então, você tem esses dados, esses pontinhos verdes fotométricos, as bandas fotométricas, né? Por exemplo, aqui está U, G, R, I, Z, né? J, H, K, okay? Bandas fotométricas de diversos telescópios, e você então tenta ajustar os seus dados fotométricos com uma composição, uma síntese de populações de estrelas, e que no nosso caso tem três componentes: uma população jovem, uma população intermediária, uma população de idade velha. Então aqui, por exemplo, em azul clarinho, não sei se dá para ver, é somente a população de jovem estelar. Aqui em amarelinho aqui tem junto a população estelar intermediária e velha, e aqui a gente leva em conta também a contribuição da emissão nebular, e nessa parte aqui é a contribuição da emissão no infravermelho, da emissão de poeira, tá? No infravermelho médio, que não estamos muito interessados no momento, mas afeta um pouquinho nessas bandas mais vermelhas aqui. Okay? Um outro efeito muito grande é o efeito de avermelhamento, que faz com que você tenha observações que sejam atenuadas pela poeira, e quando corrigidas, então elas passam a demonstrar qual que é a população estelar não atenuada pela poeira. Então você tem indicação da extinção total nessas bandas fotométricas. Extinção, você tem uma estimativa então dada que é da idade da população, okay? Das três populações, e um desenho da história de formação estelar de cada uma das componentes assumidas, né? Outra coisa que a gente pode inferir daqui é a seguinte: eu estava dizendo que a gente tem que corrigir o contínuo estelar em H-beta, aqui está H-beta, então aqui nesse caso essa contribuição da população estelar velha em relação a esse observável, que você vê que para esse ajuste a contribuição da população velha não é tão grande, então a correção do observado, que é a 69 Angstrom para a largura equivalente de H-beta, fazendo a correção é apenas 10%. Agora, nesse caso aqui, a contribuição da população velha para o contínuo em H-beta era maior. A gente observa 82, mas essa correção é da ordem de 2,2. Você, então, faz com que você considere que, na verdade, a população estelar jovem somente, ela tem uma largura equivalente de bem maior, ou seja, uma idade bem menor do que a assumida. Bom, eu vou pular essas coisas. Outra coisa que é interessante é que a gente pode então determinar qual que é a contribuição de massa formada, ou seja, a história de formação estelar das galáxias que a gente observa. Uma coisa que sai desse trabalho é que a massa em estrelas jovens formada nas galáxias H2 é muito baixa, é da ordem de alguns % só, até 5%. É o azulzinho aqui. Então aqui é a distribuição da fração de massa jovem das populações em relação ao total. Está mostrando que a população jovem contribui, ela foi formada, mas ela tem muito pouca massa.
a maior parte das estrelas em galáxia H2 foi formada já há muito tempo atrás na população estelar velha, praticamente 80%. Então, ela formou muita estrela antes, depois ela teve um novo período de formação estelar que teve aproximadamente 20% da massa que ela tem hoje, e a população estelar que dá toda a luz dela hoje, que a gente observa, porque a razão massa-luminosidade de estrelas massivas é muito baixa, faz com que, mesmo tendo uma massa pequena e estrelas de pouca idade, a luminosidade dessas galáxias é muito grande, né? Mas a contribuição em massa da população jovem é muito pequena. As galáxias H2 são galáxias velhas. Uma coisa que se faz muito atualmente é utilizar uma outra relação encontrada, que é uma relação entre a taxa de formação estelar e a massa total da galáxia. Essa é chamada Main Sequence of Galaxies, sequência principal de galáxias. É novamente uma tentativa de achar um manifold de galáxias que poderia imitar a função de massa inicial das estrelas. Então, essa é o Main Sequence of Galaxies de galáxias de formação estelar, padrão, já há mais de 15 anos que estão mostrando isso. Mas se você notar com um detalhe, essa taxa de formação estelar é uma parametrização que vem da luminosidade que você observa nas linhas de emissão, e a massa total que você infere é também da luminosidade total que você mede na sua distribuição de energia espectral. Então, no fundo, essa é uma relação de luminosidade por luminosidade, né? Em relação de luminosidade, sempre que você vire na astronomia a relação de luminosidade por luminosidade, tome cuidado, porque você tem, dos dois eixos, você tem distância na luminosidade, tá? Então, o que acontece? Me permita, já que eu fiz isso. Se você tem... Opa, não mostrou. Tem que mostrar separado. Tem que sair daqui. Isso. Então, o que eu estou mostrando é o seguinte. Aqui eu tenho um eixo X de números aleatórios. Aqui eu tenho um eixo X de números aleatórios. Aqui eu tenho um eixo Z de números aleatórios. Se eu posso plotar X contra Y, você vê que não tem nenhuma correlação. Mas se eu pegar o eixo Z, botar ao quadrado e multiplicar por X, e pegar o eixo Y, multiplicar ao quadrado e tirar o log dele, vai te dar a luminosidade dos dois eixos, né? Então, independente de X e Y que você escolha, cada vez que você mexe aqui, você vai ver aqui se você acha que tem uma correlação ou não. Que tal essa? Então você tem luminosidade contra luminosidade, cuidado, porque não é só porque você tem a correlação é que ela significa alguma coisa, ok? E no caso da Main Sequence of Galaxies, também é a mesma situação, de certa forma, porque não é porque você tem a correlação que que isso signifique alguma coisa. Simplesmente por fato, como eu comentei, que a Star Formation Rate é integral no tempo da Star Formation History. Então, e isso, quer dizer, a massa total é a integral da Star Formation History no tempo. Então, isso aqui é integral disso aqui. Então, se você, para qualquer dada história de formação estelar, você tem sempre a correlação. Tá? Então precisa tomar um cuidado com essas coisas. Precisa saber qual é a história assumida, precisa saber se, por exemplo, ele está dizendo alguma coisa sobre o scatter ou sobre o zero point, contanto que você esteja comparando coisa com coisa, mesmo história de formação estelar, etc., e mesmo período de integração. Se você tem um período de integração distinto, por exemplo, só fazendo para galáxias em alto redshift, obviamente que você vai ter uma relação que não necessariamente cai aqui, mas que pode cair acima na relação do galáxias do universo local. Cuidado com relações luminosidade e luminosidade, a não ser que você tenha algum teste independente. Por exemplo, essa Main Sequence das galáxias H2, mas só para o current burst, só para o burst atual. Tá?
Então você pega a massa formada no burst atual e a taxa de formação estelar, que é a massa total nesse período de 10 milhões de anos, provavelmente formando essa massa, em função da massa. Só que, por si só, como eu disse, não ia te dizer muita coisa, mas você pode comparar com um objeto, por exemplo, 30 Dourados, que é a região H2 gigante na Grande Dúvida de Magalhães, que é um laboratório espetacular de formação estelar atual. É, digamos, um exemplo no mundo real de um verdadeiro starburst de formação estelar instantânea dentro de um certo delta-T de formação estelar jovem. Okay? O que isso está mostrando, então, que as galáxias H2, de certa forma, então, esse aqui está meio que quase caindo nessa relação com as galáxias H2, dizendo que as galáxias H2, na verdade, elas são objetos que têm sua formação estelar jovem muito intensa e muito bursty, como uma região H2 gigante verdadeira observada em 30 Dor. Okay? Em outras palavras, as galáxias H2, a formação estelar atual nas galáxias H2 é bastante rápida. O resultado daquela correção da largura equivalente sai desse trabalho, então eu poderia, em princípio, corrigir as larguras equivalentes para todas as relações L-sigma. As relações L-sigmas têm uma história também, então você tem a aplicação das relações, na primeira, mas uma das mais recentes, para a determinação da constante de Hubble, já em 2012, com uma amostra do grupo nosso aí, só que eu não estava ainda. E naquela época a constante de Hubble, com uma amostra de aproximadamente 100 galáxias, era dessa ordem aqui, e eu vou mostrar como isso evoluiu. Aquela amostra foi então publicada, um trabalho muito similar àquilo que eu fiz com o Vinícius, com aquela amostra do Ferros, observada no ESO. Eles fizeram independentemente uma outra amostra com galáxias do Sloan, observada no Subaru e no UVES, e no ESO, para o Largo Brasilia, e eles tinham uma amostra que produziram a relação L-sigma para a amostra deles. Então, já no trabalho demonstrando o potencial isso para estudos de cosmologia. Para isso, em 2015, eles já estavam utilizando algumas galáxias em redshifts acima de 1. Okay? Então, no trabalhos anteriores, você tem a relação L-sigma para as galáxias do universo local, mas eles mostraram que essa relação pode ser aprimorada e aplicada para o objeto do universo mais distante, caso a gente comece a observar galáxias H2 em maiores distâncias. Então, começamos agora a acumular galáxias H2 observadas em redshift acima de 1. Esse aqui foi um dos primeiros trabalhos, mostraram então o potencial para aplicação, inclusive para a determinação da equação de estado da energia escura. Então, esse resultado mostrou então que aquelas bananas que vocês tanto gostam, elas podem ser também aplicadas, se aplicarmos as galáxias H2, a gente começa a entrar nessa brincadeira, e essas constraints, esses vínculos sobre a equação de estado da energia escura, aqui um plot de W0 com densidade de matéria, é parecido, vai na mesma direção, obviamente, com a distância de luminosidade que é dada pelas supernovas, está na mesma posição. No trabalho mais recente, então, mostra que aqui já acrescentou algumas galáxias da ordem de 25, já passou para 30 e poucas galáxias com redshifts acima de 1. Tá? Então já está começando a demonstrar qual que é a aplicabilidade desse método para determinar os parâmetros cosmológicos que já necessitam objetos em maiores e maiores redshifts. Mas, recentemente, voltando para o universo local, a gente aplicou esse método para o universo local somente, para determinar a constante de Hubble local.
Aqui você tem as correções que são necessárias. Uma das correções é a correção de extinção. Correção de extinção nas linhas de emissão, ela é feita através da observação das razões das linhas de Balmer, chamadas Balmer decrements. Então, através do Balmer decrements de Balmer, a gente tem uma estimativa de qual que é a quantidade de extinção que deve ser corrigida à luminosidade. Tá? Então, aqui você tem a razão de H gama por H beta, H alfa sobre H beta, e você tem valores típicos que você deve esperar pela basicamente teoria quântica. E você tem, por exemplo, um vetor de avermelhamento. Então você quer saber um vetor de extinção, você quer saber onde que mais ou menos, qual é a curva de extinção que melhor representa os nossos dados em relação ao observado, né? Enfim, outra correção que a gente faz nesse trabalho, na verdade, é a correção da idade do burst. Só que ainda aqui não utilizamos um método empírico de utilizar a medida do burst e a correção da largura equivalente. Nós não aplicamos aquele resultado ainda. Aqui simplesmente a gente usou um modelo de síntese de população para colocar todas as regiões de formação estelar na mesma idade. A gente pega a relação entre a luminosidade de H beta com a idade, ou com a largura equivalente, e escolhe, por alguma razão que não vale a pena discutir, uma idade característica que faz com que todas as regiões tenham idade. Então a gente tem uma tentativa de eliminar o efeito da evolução do burst na nossa relação L-sigma. Okay? Então, é uma correção ΔL que considera supostamente a evolução do burst. Então isso aqui a gente fez através do modelo de síntese de população e não empiricamente do método que eu havia descrito que poderíamos determinar efetivamente qual é. Por que não fizemos ainda o método empírico? Porque a gente tem que avaliar cada ajuste da energia espectral para as galáxias que nós temos o sigma. Isso a gente não fez ainda. Então foi feito através de uma suposição de que os modelos de síntese de população são adequados para descrever a evolução do starburst, o que também mostramos que é. Então aqui nós temos as galáxias H2 em preto e as galáxias e as regiões H2 em azul. Então as regiões H2 gigantes nesse trabalho foi, na verdade, o que acrescentou esse trabalho foi um refinamento na determinação das distâncias das regiões H2 gigantes que servem como anchor da relação L-sigma das galáxias. A gente tem uma relação bem estável para as galáxias, para as regiões H2 gigantes, e aí a gente pega a relação para as galáxias e você então faz com que o slope das galáxias sejam compatível ali com a distribuição das regiões H2 gigantes, né? O resultado desse trabalho, então, para a constante de Hubble, acho que os cosmólogos estavam esperando qual que é o número. O número é esse, tá? O número é 71, mais ou menos 3, quase, que comparado com medidas recentes da constante de Hubble, nós estamos aqui, né? Esse daqui não é a discussão mais recente sobre a tensão entre o resultado do Planck e o resultado da supernova. Vocês que são cosmólogos devem estar mais atualizados nessa discussão toda do Adam Riess com a revisão das regiões das cefeidas para a utilização com as supernovas e a incompatibilidade, né, a tensão que está da ordem 4 sigma entre os resultados do Planck e os resultados da supernova para a determinação da constante de Hubble. A constante de Planck dá um valor abaixo de 70 e as supernovas dão um valor acima de 70. Inclusive o resultado da mais recente ainda de Adam Riess parece que chega mais ainda do que esse valor que está aqui, tá? Chega a 74 alguma coisa. E nós estamos aqui no meio, né? Só que nossa barra de erro ainda está um pouquinho maior. O interessante é que o nosso método
apesar de ser um método de distância de luminosidade igual a supernovas, toda os efeitos sistemáticos são distintos, né? Então, é um método independente, parece análogo, mas independente na metodologia, porque todos os efeitos sistemáticos são distintos. Então, eles vão servir para fazer uma comparação do que está acontecendo. Se a gente aprimorar o nosso, e eles aprimoraram dele, a gente pode aprimorar o nosso, pode ajudar eles a descobrirem efeitos sistemáticos nos deles, e eles aprimorando os deles, a gente descobre efeitos sistemáticos no nosso. Ok? Para concluir, então, é isso, né? Nós utilizamos as relações L e sigma para a determinação de parâmetros cosmológicos, começamos desde quando você tiver o universo local. Estamos agora com amostras grandes sendo analisadas, com telescópios grandes, de galáxias com redshift acima de 2, tá? Acima de 1, acima de 2. Isso vai permitir que a gente ponha mais vínculos, então, que nem vocês fazem, né? Espremer a banana mais, né? Espremer a banana aqui, banana ali. Espremer elas, a gente vai poder espremer mais a banana para determinar os parâmetros da energia escura, por exemplo. Enfim, correções de evolução parece ser importante. Há um efeito que eu já havia mostrado, que é o efeito do raio sobre a relação pode ser importante. O problema é que o raio, na verdade, ele não é um parâmetro independente da distância. Ele contribui, mas não é um parâmetro independente da distância. E o que mais? Podemos aplicar isso. A vantagem é que a gente pode aplicar isso a galáxias que são brilhantes até a distâncias maiores que se observam com a supernova. Então é isso que a gente faz. Com respeito à barra de erro do parâmetro de Hubble que vocês conseguem determinar, essa barra de erro depende mais da quantidade de pontos que vocês precisam, quantidade de galáxias, ou ela é muito relacionada ao método de determinar o H? Na constante de Hubble? Isso, no Hubble. Eu acho que você está falando da onde você acha que vem a maior parte do spread, né? Basicamente é o que você está falando. Eu acho que ainda os efeitos de um possível segundo parâmetro, eu acredito que seja o principal motivo do spread que a gente observa ainda na relação ali em cima. Ou seja, além do observacional. Certo. Para alto redshift, você pode perguntar, você precisa para a equação de estado, para a equação de estado, você precisa de galáxia em alto redshift. Você pode perguntar se você prefere ter mais galáxias do universo local para melhor calibrar o universo local, ou prefere começar a ter mais galáxias no universo distante.